Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 10 de março, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho que nos é proposto é o capítulo 5 de Mateus, capítulo 17 a 19, que nos relatam o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Texto de hoje: mas Jesus falou que não veio abolir a lei e os profetas. Mas então o que ele veio fazer, gente? Lembremos que a lei era algo que amarrava o povo. Vamos compreender o texto. Primeiro, estamos falando do evangelista Mateus. Mateus escreve o seu evangelho para judeus que se converteram ao cristianismo. Aquilo que nos primórdios do cristianismo, eles eram denominados judeu-cristãos. Eram judeus que viram em Jesus o cumprimento das profecias de Isaías, principalmente. Então, eles se convertem ao cristianismo. Portanto, Mateus escreve o evangelho para judeus convertidos. O Jesus de Mateus é um Jesus autenticamente judeu. Ele é o novo Moisés. Lembremos que a figura de Moisés era extremamente importante no judaísmo, como é até hoje. Moisés é o grande libertador, o grande legislador de Israel. Portanto, é uma figura eminente dentro do judaísmo, de suma importância. Jesus, para os judeus cristãos, é o novo Moisés. Por isso que na boca de Jesus vai ser colocada essa frase: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Porque Mateus quer mostrar que Jesus não veio revogar a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque a função da lei, através dos fariseus, se deturpou. A lei que foi criada para que o povo hebreu, ao entrar na Terra Prometida, pudesse conviver em harmonia na sociedade, ou seja, vivendo a justiça, ela se tornou veículo de opressão. Por quê? Porque o que acontecia? Os fariseus, além do decálogo, criaram 600 e poucos mandamentos e prescrições, e que acabou engessando o povo. Por quê? O povo que tinha dinheiro, a classe alta da sociedade judaica, se cometia algum pecado, algum ato que levasse à impureza, eles iam no templo e faziam o quê? Ofereciam sacrifício e estavam puros. Os pobres não tinham como fazer isso. Portanto, eles ficavam durante muito tempo impuros. E numa sociedade teocrática, o que é uma sociedade teocrática? Deus é o centro, a vivência religiosa é o centro social, do convívio social. Então, por exemplo, quem não era judeu e não seguisse as práticas judaicas provenientes do judaísmo, não podia comercializar os seus produtos e não podia adquirir produtos, porque era considerado impuro, e ninguém quer contato com alguém que seja impuro. Então ele era banido do convívio social, como acontecia com os cegos, com os endemoniados, com os surdos, com os coxos, com aquelas pessoas que eram vistas como amaldiçoadas por Deus ou pecadoras. Devido ao seu pecado, eles estavam naquela situação. Portanto, a lei se tornou veículo de opressão. Algo que tinha sido criado para que o povo pudesse viver em harmonia e para proteger os mais pobres dos mais ricos, tinha se tornado veículo de opressão. Por isso que Jesus vai dizer: eu não vim mudar nenhuma letra da lei. Nenhuma.
Eu quero que seja feita a vontade de Deus e de maneira completa, ou seja, que a lei seja vivida de maneira completa. Devemos entender que, para nós cristãos, o mandamento máximo é o mandamento do amor. Por isso que ele deixou o mandamento do amor, para que nós pudéssemos superar tudo aquilo que nos desune. E aqui entra um aspecto muito importante. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, nós estamos presos àquilo que nos desune. Não, nós temos que ir ao encontro daquilo que nos une. Buscar deixar as diferenças de lado, porque senão nós nunca iremos viver como irmãos. Se só ficamos presos àquilo que nos desune, nós nunca iremos conseguir viver com aquilo que nos une. Então, como filhos de Deus, nós devemos entender que somos chamados a viver a lei do amor. E temos que ir ao encontro do outro no sentido de ver aquilo que nos une e não ficar preso somente àquilo que não nos une, que nos desune. Porque somente assim seremos capazes de ver uma sociedade e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Se ficarmos presos somente àquilo que nos desune, nós não seremos capazes de fazer isso. Continuaremos sob o regime da lei e da opressão. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!